Olá pessoal, aqui é Wagner Camacho. A gente vai começar uma videoaula sobre o Revit, tá? Primeira coisa, eu instalei o Revit. Aqui em cima eu tenho os meus projetos mais atuais, os meus templates que estão cadastrados no padrão do meu Revit, as famílias, as últimas famílias que eu trabalhei, né? Eu posso trabalhar com massa conceitual, tudo mais, né? Eu posso também solicitar por aqui um novo projeto, né? No caso, eu vou querer um novo projeto, utilizando um template arquitetural, né? E eu quero um projeto, não um template de projeto. Isso faz muita diferença, tá? Uma coisinha antes da gente começar a trabalhar, eu vou vir aqui no Revit, opções, e eu quero dar uma olhada em gráficos, tá? Às vezes eu posso utilizar a aceleração por hardware, né, fazendo incompatibilidade, tendo incompatibilidade, então eu posso desmarcar ele para ter certeza de que vai rodar bem. Uma outra coisa, aqui eu tenho os templates cadastrados, né, olha lá, construction template, tudo mais, tá? Os templates cadastrados que eu vou utilizar no meu projeto, tá? Aqui, geral, eu tenho a quantidade de tempos, de tempo em tempo ele vai me lembrar de salvar. O Revit não salva automático. Beleza, tranquilo para mim. Vou deixar 30 minutos mesmo. Nunca é interessante você deixar sem lembrar, né? E vou dar OK. Está falando que eu preciso fechar e abrir o Revit para aplicar a opção de não utilizar a aceleração por hardware. Beleza. Vou lá, vou querer templatinho arquitetural. Ele vai abrir aqui para mim. Pessoal, no caso eu vou querer esse template aqui não, tá? Eu vou vir aqui, Edit, Options. Eu quero o template do Brasil, eu reparei que aquele template era do Canadá. Vou vir aqui, File Locations, tá? Vou pegar aqui o link, tá? Desse aqui para eu poder ir atrás, vou dar um Ctrl C e vou adicionar uma opção. Vou digitar aqui, só que eu vou deletar esse último elemento. Ele vai me abrir a pasta automático ali, né? Eu não quero US Metrics, eu quero Brasil. E no caso eu vou abrir Default BR APTB, que é meu padrãozinho. Vou mudar o nome para padrão, para arquitetura. É o nome que eu quero, né? Vou adicionar outro, construção default BRATP. Vou colocar construção. Tá? Isso, vou dar OK. Acabei de adicionar a arquitetura e a construção não está aqui. Mas quando eu apertar New, novo, eu posso selecionar ele lá, construção e arquitetura. Eu vou querer a arquitetura, um projeto, e vou dar OK. Pronto, agora sim está do jeito que eu quero. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser criar os meus elementos que eu vou trabalhar, tá? Então eu vou vir aqui em parede, arquitetura parede, onde que eu vou ter meu genérico básico 200 mm, eu quero editar tipo, duplicar e criar minha parede 15 centímetros. Vou lá, vou dar OK. Se eu fiz isso, a minha parede 15 centímetros mudou o nome, não mudou a estrutura dela. Isso eu preciso vir aqui em estrutura e mudar. Vou clicar no Edit e vou mudar a espessura dela. Vou colocar 15 centímetros. Tá?
Tá dando esse número estranho porque eu ainda não mudei a unidade, tá? Vou vir aqui no material, cliquei no nome, clico nos 3 pontos e vai me aparecer essas duas caixinhas de material, tá? Eu vou procurar uma tal de pintura branca. Não tenho pintura branca, não tem problema não. Vou pegar essa aqui mesmo. Vou dar um clique direito, vou duplicar ela, vou renomear, colocar o nome pintura branca. Só que ela não está branca ainda, tá? Ela está amarela. Para isso, eu preciso mudar, eu tenho duas opções de material, gráfico e aparência. Gráfico seria a minha visualização. Minha visualização em planta baixa e tudo mais, né? Eu posso vir aqui fazer essa modificação. E a aparência vai ser a minha visualização em render. Só que essas duas, elas possuem a identificação aqui diferente, mas a identificação de aparência ainda é a mesma. Então, eu vou clicar em cima de aparência direito e vou pedir para duplicar aqui também. Vai virar outro nome. Eu posso vir aqui em informação e mudar para pintura branca. Mudei aqui, né? Posso tirar aqui, colocar as palavras-chave corretas, né? Aí eu vou mudar a cor. Quero branco. Nunca é interessante trabalhar com branco 100% para a sua imagem no final. Então eu vou trabalhar ele um pouquinho azulado, sei lá. Ou cinzentado. Pego um preto e acinzento ela. Né? Ela mudou lá. Só que em gráficos ela ainda continua amarela. Se eu ativar essa opção, eles ficam conectados. A minha aparência de planta baixa e tudo mais, fachada, ela vai puxar, a minha visualização de planta baixa, ela vai puxar a minha aparência. Eu tenho acabamentos aqui e materiais que vocês podem aprofundar nos vídeos de materiais. No caso aqui eu só quero colocar a pintura branca. Tá? Vou dar Done, ou melhor, vou dar OK. Esse Done aqui nunca preciso apertar não, porque senão vai fechar essa janela. Eu preciso clicar aqui para aparecer ela de novo. Tá? Então vou dar OK. Nisso, eu tenho um material feito de 15 centímetros feito de pintura branca. Não era bem isso que eu queria. Eu queria que tivesse o acabamento de pintura de um lado, acabamento de pintura do outro e no meio tivesse meu tijolo. Não tem problema. Aqui funciona como se fosse um sanduíche. Eu tenho meu exterior, meu interior, eu tenho a minha parte estruturante e eu tenho o limite do núcleo. Esse limite do núcleo, cinzinha, é como se fosse uma membrana. Ela não possui espessura, não possui função, é só para delimitar onde que é a estrutura, onde que é o acabamento. Tá? Eu vou inserir mais uma camada, como se fosse um bolo. Né? Só que eu quero essa para cima, e eu quero inserir mais uma, e essa aqui eu quero lá para baixo. Eu vou especificar uma espessura desse elemento. Vou especificar uma espessura desse elemento. Eu quero que o meu tijolo, vou colocar ele de 12 centímetros, né? 120 milímetros. Eu quero que a minha pintura branca, deixa eu mudar o material aqui, pintura branca, que ela seja de 1,5, vou colocar 1,5 centímetros, tá? Ou seja, 15 milímetros. Vou lá, posso digitar aqui, 15 milímetros, tanto faz, se eu digitar a unidade ele vai certo. O meio, eu não quero pintura branca, eu quero ele feito de tijolo. Tijolo comum. Eu poderia ainda fazer diferente. Eu poderia inserir mais uma camada lá em cima, inserir mais uma camada lá embaixo. Esse elemento aqui, eu vou colocar ele como se fosse minha... Esse aqui seria como se fosse meu chapisco, meu emboço, meu reboco. Tá? Então, mais uma vez, eu vou mudar o material. Vou colocar esse aqui,
Na verdade, ele não é estrutura, ele é acabamento 1. Esse aqui seria o acabamento 2. Eles seriam de material pintura branca. Vou mudar lá. Opa. Pintura branca. Aqui, mesma coisa, vou ter que mudar de novo. Pintura branca. Esse aqui seria substrato. Vou mudar o material deles de novo, porque eu quero concreto. Aparência de concreto. Vou pegar esse moldado no local. Mesma coisa aqui. Fui lá e criei. Nisso, está totalizando a minha parede 150 milímetros ou 15 centímetros. Se eu quiser dar uma visualizada como que ele está ficando, posso pedir um preview. Ele vai me mostrar. Essa linha verde seria o limite do núcleo. Tá? Eu não preciso preocupar com ela. Meu tijolinho, meu substrato. Né? Para quem não sabe o que é um emboço, reboco, chapisco, seria isso aqui. Tá? Olha lá. Seriam camadas que eu coloco sobre o meu tijolo, sobre minha alvenaria, né? Para poder receber o acabamento. Se eu quisesse, eu poderia colocar uma espessura. No caso, eu vou deixar assim. Eu posso visualizar, né? Em 3D, né? Em 3D não, desculpa. 3D seria aqui. Só que esse aqui no caso não tem opção, confundi, desculpa. Aí eu vou lá, eu posso ver em seção ou posso ver em planta. No caso, não vou mexer com isso não. Vou dar OK. Né? Ele está me falando que ele não pode tolerar espessura 0. Né? Olha lá. A não ser que ele for uma membrana, um layer de membrana. Vou fechar. Vou falar. Ah, então tem esse tal de membrane layer, que aí sim toleraria 0. Mas não é o caso. Então, eu vou vir aqui e vou colocar meio centímetro no meu acabamento. Poderia ser menor. Ficando, ó, separaçãozinha. Tá? Vou dar OK. OK. Agora, se eu for no 3D, nessa casinha aqui, vou colocar uma paredezinha aqui só básica. Se eu for no 3D e mudar a visualização para sombreado, eu tenho lá a minha coisinha. Se eu quiser utilizar ele como membrana, eu também posso. Não vai mudar a minha aparência final. Inclusive, eu recomendo isso. Tá? Vou vir aqui, né? A estrutura. Vou mudar para membrana. Membrana. Vou zerar minha espessura. Vou zerar minha espessura e vou voltar para 1,5 cm. Tá? Aí eu fui lá. Vou dar OK. Vou dar OK aqui. E minha aparência final ela não foi modificada. Tá lá. Certo?